você é bem-vindo. O Brasil tem um grande potencial de pessoas com altas habilidades. Segundo o Censo Escolar de 2022, já foram diagnosticadas mais de 26 mil crianças. A estimativa mundial, porém, é de 2% da população. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga Áurea Esprícigo. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em educação e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Áurea? Tudo bem, e você? Estou bem, obrigado. O que são as altas habilidades? O conceito de altas habilidades ou superdotação, ele é bastante complexo e multifacetado, porque contempla habilidades cognitivas. Então, uma pessoa com altas habilidades ou superdotação vai apresentar uma capacidade de memória muito acima da média, vai apresentar uma compreensão verbal muito acima da média também, pode apresentar um nível de criatividade para resolver problemas ou criatividade no âmbito artístico, um potencial intelectual, seja associado a um senso de humor muito inusitado, um potencial para aprender, uma facilidade para aprender em alguns âmbitos do seu desenvolvimento, e também está associado a um nível de comprometimento com as tarefas que se propõe dentro daquilo que é do seu interesse. Então, superdotação é o conceito utilizado no mundo inteiro, porque vem da palavra gifted, de superdotado. No Brasil, nós utilizamos a terminologia altas habilidades ou superdotação para se referir ao mesmo fenômeno, que é o conceito de superdotação. Quais são os tipos de altas habilidades? Se a gente for olhar do ponto de vista da teoria de um pesquisador chamado Renzulli, a gente tem o tipo produtivo e o produtivo, criativo e o indivíduo que é acadêmico. Um superdotado acadêmico geralmente é aquele mais estereotipado que a gente consegue identificar em vários filmes e através da mídia. Então, geralmente é aquele aluno extremamente dedicado, aquele aluno que aprende através das aulas, é aquele aluno que gosta de participar às vezes de Olimpíadas, de concursos de redação ou até de poesia, e que ele vai conseguir compreender, adquirir esse conhecimento através de uma educação formal. Em contrapartida, o outro tipo, a outra subcategoria de superdotação é a pessoa produtiva criativa, que geralmente acaba sendo subidentificada ou subdiagnosticada ao longo do tempo. Por quê? Porque são pessoas que têm um nível de criatividade mais aguçado e muitas vezes não vão aprender a partir da aprendizagem ou dos métodos tradicionais ou convencionais. E aí nós vamos entendendo que são aquelas pessoas mais ligadas ao âmbito da arte, ao âmbito, às vezes, associado a uma criatividade, e aí muitos contextos a gente não vai ter a oportunidade desses superdotados produtivos, criativos conseguirem expressar o seu potencial, porque o que é mais valorizado na sociedade e até no âmbito acadêmico, escolar, está associado a um perfil de superdotado acadêmico. Áurea, no caso da categoria produtivo-criativo, podem ser incluídas aí as habilidades nos esportes, por exemplo? Pode estar associado. Então, o contexto da superdotação ele é tão amplo e tão multifacetado que é difícil a gente conseguir trazer um conceito como a gente consegue identificar em outros aspectos da psicologia, por exemplo. Mas, dentro da superdotação, um dos grandes pesquisadores foi o Howard Gardner, que ele mapeou diferentes tipos de inteligências. Então, uma pessoa superdotada pode apresentar, por exemplo, uma exímia capacidade para expressar suas emoções através de poesias, compondo músicas, escrevendo narrativas, contos, poemas, enfim. E isso ela vai provavelmente estar associada a uma inteligência linguístico-verbal. Assim como uma bailarina que consegue performar, conseguindo coordenar o seu corpo a partir do ritmo de uma música e de um som, mostrando um nível de domínio do seu próprio corpo, nível de flexibilidade, de resistência física, também pode ser considerada uma pessoa superdotada. E hoje a gente vem falando muito mais em relação à superdotação, porque há décadas atrás havia-se a compreensão de que superdotados eram somente os acadêmicos.
E aí, quando a gente tem essa expansão da compreensão de inteligência a partir da teoria das inteligências múltiplas, que foi preconizada pelo Howard Gardner, a gente começa a entender que muitas pessoas, assim como um enxadrista pode ser considerado superdotado, assim como um atleta de alto funcionamento também pode ser considerado uma pessoa superdotada. E isso vai proporcionando uma visão muito mais profunda acerca da inteligência. A gente entende hoje que a inteligência é um construto que está associado ao quanto a pessoa pode desempenhar, mas também associada às suas habilidades cognitivas. Quais os sinais que a criança emite de que ela pode ter altas habilidades? Uma criança com altas habilidades, ela vai apresentar já nos primeiros anos de vida uma precocidade no seu desenvolvimento. No sentido de que é uma criança que provavelmente vai começar a falar mais cedo que as outras e esse vocabulário vai ser muito mais rico e muito mais coerente nas suas colocações. Então, uma criança com 2 anos de idade superdotada pode usar inclusive o termo: esse terreno é muito íngreme, eu não consigo subir com a minha bicicleta. Eu percebo que essa estrada é sinuosa. E você vai observando, então, esses aspectos da precocidade, tanto no desenvolvimento da comunicação, da linguagem, uma capacidade de memória para se recordar de trajetos, roteiros, conseguir se localizar espacialmente, às vezes uma precocidade associada à coordenação motora. Isso não é uma regra, mas são vários dos sinais, vamos dizer assim, no sentido de que é uma criança que vai apresentar a pega do lápis facilmente e vai conseguir desempenhar fazendo desenhos, tendo essa noção de tamanho, profundidade, distância, muito antes do que os outros colegas. Esse nível de independência, de autonomia é bastante presente. Então é aquela criança que vai puxar o banquinho para ajudar a mãe a tentar mexer no fogão, por mais que a mãe tenha todo esse cuidado, né? Então a gente vai percebendo esse nível de precocidade, tanto no âmbito da linguagem, algumas crianças apresentam sim no âmbito da coordenação motora, motora fina e motora ampla também. Um nível de criatividade, um senso de humor inusitado. Então, quando você percebe, é uma criança que está sempre atenta ao que os pais estão dizendo e é uma criança que vai mostrar um nível de comprometimento com aquilo que ela se propõe a fazer. Então, um desenho não é só um desenho, eu preciso dar o melhor de mim nesse desenho. E quando eu não consigo performar no nível que eu almejava, aquilo me frustra profundamente, a ponto de eu não querer mais desenhar nunca mais, ou de eu ficar, às vezes, até um pouco obcecado em fazer o traçado perfeito, redondinho, assim como a professora lá do colégio consegue demonstrar. Então, a gente percebe que está associado a essa precocidade, um nível de comprometimento muito aguçado, muito avançado para a sua idade, habilidade de fazer conexão entre temas que não são correlacionáveis num primeiro momento, e aí os pais até perguntam: nossa, mas da onde que tirou isso? É exatamente sobre esse pensamento que é divergente, mas que depois tem ali uma coerência também. Como é feito o diagnóstico? A superdotação se trata de uma condição do neurodesenvolvimento. Não se trata de um transtorno, de uma doença, de uma questão associada a dificuldades necessariamente. Então a gente chama de identificação, né? Por não ser uma doença, não ser um transtorno, então a gente faz a identificação. No entanto, grande parte dessa identificação também está associada a algumas desadaptações ou inadequações que a criança, o adolescente ou até o adulto vai demonstrando ao longo do tempo. Porque muitos superdotados se sentem subaproveitados ou têm o seu desenvolvimento num momento em que não consegue explorar tudo aquilo que eles têm de potencial. Então essa identificação ela é feita através de uma avaliação neuropsicológica que é realizado por um profissional, um psicólogo que tem o conhecimento da superdotação, pode ser realizada a partir dos 2 anos e meio de vida até os 89 anos, e aí são utilizados tanto os testes padronizados da neuropsicologia, assim como instrumentos que são complementares, como o relato da escola, a entrevista com os pais, a observação do comportamento da criança, instrumentos que são informais como que essa criança lida com estratégias no jogo, qual que é o nível de comprometimento dela nas atividades que ela se propõe, e assim é feita essa avaliação. É uma avaliação extremamente criteriosa, e os instrumentos psicométricos que são utilizados é o que nós temos de mais científico hoje no campo da psicologia. Então, é uma avaliação que tem uma grande acuidade
e tem uma grande fidedignidade aí também. Áurea, a criança chegou no seu consultório e você vai iniciar esse processo de avaliação. Em quanto tempo, mais ou menos, você consegue fechar o seu entendimento se a criança tem ou não altas habilidades? É muito particular, depende muito da criança, da família, do histórico de desenvolvimento. Tem muitas crianças que ao longo do tempo foram aprendendo a camuflar suas habilidades, porque essa área de destaque acabou gerando algumas dificuldades nas relações interpessoais. Em algumas escolas, por exemplo, é aquela criança altamente participativa que levanta o braço, quer responder todas as perguntas, quer ajudar o amiguinho, quer colocar todo mundo na linha. Pessoal, entra na fila. É como se fosse o monitor da turma, né? Só que em alguns momentos isso vai trazendo prejuízos, porque as outras crianças estão dentro do seu desenvolvimento esperado para a idade. E o superdotado é aquele agilizado que quer ajudar a professora, que ensina como a professora faz, enfim. E a gente vai percebendo que se ela tem essa autoestima bem desenvolvida, se é uma família que traz esse equilíbrio, que valoriza as produções da criança, nas primeiras sessões ou até na entrevista, a gente já vai identificando vários sinais da superdotação que estão associados. Mas isso vai depender de caso a caso. Às vezes é uma criança extremamente introspectiva, é uma criança que foi aprendendo a camuflar todo o seu potencial e ela vai ter uma autocobrança muito grande, aquilo que nós chamamos de ansiedade de desempenho. Então ela quer performar lindamente e não quer cometer nenhum erro ao longo do teste. Isso faz com que em alguns momentos ela acabe errando muito mais do que ela faria num momento de menor ansiedade. Pela sua experiência, Áurea, é possível que haja uma subnotificação de casos? Exatamente. Principalmente, essa subnotificação ou subidentificação da superdotação ocorre em pessoas que apresentam o segundo perfil de superdotados, que são os produtivo-criativos. Porque são aqueles que às vezes vão se entediar numa aula regular, vão às vezes trazer ideias que não fazem muito parte daquele momento, que vão trazer uma percepção muito aflorada de alguns aspectos e muitas vezes a turma não vai conseguir acompanhar. E aí parece que é a criança disruptiva, que é a criança que não para quieta, que é a criança que não sabe o momento de falar, de ouvir, só que na verdade é aquela criança que mais precisa de estímulo e que poderia trazer contribuições primorosas para a turma, para o desenvolvimento como um todo. Então sim, existe uma subnotificação até em decorrência de uma falta de conhecimento dos profissionais de saúde, das escolas, né, do âmbito educacional também, em relação à superdotação. Então hoje nós falamos muito em relação à superdotação, mas ainda existe uma compreensão de que o superdotado é somente o perfil acadêmico. É aquele que a gente vê o estereótipo de filme, né, da criança de 5 anos que faz cálculos de álgebra linear, fala 3 idiomas diferentes e recebe todas as medalhas de competições e Olimpíadas de Matemática e Astrofísica. E hoje a gente entende que existem sim crianças superdotadas que vão ter um grande destaque acadêmico e outras que não necessariamente, né? São outras pessoas que passam por situações como qualquer um. E nós já temos vários movimentos em relação à superdotação no mapa, é um dos movimentos criado por mães para tentar identificar mais superdotados, para que a gente consiga desenvolver mais redes de apoio, acolhimento e suporte psicoeducacional, mas ainda no Brasil a gente tem uma subnotificação bastante grande. A criança foi avaliada como altas habilidades. Como os pais costumam agir e reagir? Tem crianças que quando são identificadas, os pais ficam muito felizes, porque entendem que, puxa, que legal, meu filho é muito inteligente e ele vai ser, assim, um profissional incrível, ele vai ter uma carreira primorosa, ele vai conseguir se desenvolver. Outras famílias que já se entendem como superdotados, porque como a superdotação tem uma influência genética muito importante, muitos pais já pesquisavam sobre superdotação e entenderam que não está associado só a habilidades, mas que vem nesse combo também de dificuldades de pertencimento, de adaptação, às vezes tendência a um isolamento, até encontrar o seu grupo. Então alguns pais ficam preocupados
quando um filho é identificado por saberem de todas as questões que estão associadas à superdotação, que não é só uma facilidade, um nível de compreensão e de criatividade acima da média. Então, depende muito de como é feita essa devolutiva, né, de como é passada essa informação para a família, do nível de compreensão, de entendimento que a família tem em relação à superdotação. Em geral, isso acaba sendo visto como algo bom, algo que traz confiança, como se fosse um prognóstico favorável para a criança lá no futuro. Mas outras famílias já entendem isso com um nível de profundidade, entendendo e olhando como um grande desafio conseguir desenvolver e estimular essa criança dentro das necessidades que ela apresenta. Na escola, a criança com altas habilidades, ela precisa ter um plano de ensino, de aprendizagem diferenciado? Depende. Por quê? Por lei, crianças superdotadas são amparadas pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá no capítulo 5, que discorre sobre a educação especial, também é contemplada a comunidade superdotada. No entanto, isso vai depender do quanto essa criança está adaptada ao ambiente escolar. Então, por lei, ela tem o direito de ter um plano de desenvolvimento individualizado, um PDI, ou um plano educacional individualizado, um PEI, que é um currículo adaptado com um cronograma específico, que vai contemplando quais são as estratégias pedagógicas que vão ser utilizadas, quais são as temáticas e qual é o nível de enriquecimento curricular que vai ser feito. Então, se a gente for entendendo assim, as inteligências múltiplas que essa criança apresenta de maior dominância vão ser contempladas nesse PEI. Se é uma criança que tem muita facilidade com aspectos da natureza, que gosta muito de estudar sobre exoplanetas, que gosta de entender um pouco sobre o âmbito da natureza no geral, é uma criança que na disciplina de biologia ou ciências, ela vai ter um enriquecimento curricular direcionado para as suas áreas de dominância. Então, não necessariamente um P, um PDI vai contemplar toda a BNCC, como, né? A gente vai olhar do ponto de vista das necessidades e do nível de comprometimento, de compreensão que essa criança apresenta. As altas habilidades podem gerar algum desconforto e até mesmo sofrimento para as crianças? Eu queria dizer que não. Por quê? Superdotados são pessoas extremamente profundas, sensíveis e intensas. Inclusive, uma das características muito presente na superdotação é o que nós chamamos de hipersensibilidade ou sobreexcitabilidade. Então, são crianças que têm insights e um nível de profundidade muito aguçado. Às vezes vão se comover assistindo filmes, lendo um poema, se deparando com uma pessoa que está em situação de rua, um cachorro abandonado, querem mudar o mundo, né? E às vezes não vão ter os recursos necessários para isso, na grande parte não tem. E além desse nível de intensidade das suas emoções, tem a hipersensibilidade sensorial. Então, às vezes, são pessoas que vão apresentar um nível de reatividade à luz muito forte, som muito alto, aromas muito fortes, muito adocicados, alergia a medicações. E vamos dizer que o mundo ele ainda está aprendendo a lidar com pessoas superdotadas. Então, existem vários ambientes que ainda não são tão inclusivos. Inclusive no âmbito da escola, a gente passa por várias situações em que os superdotados não sentem que são estimulados dentro do seu potencial. Isso vai gerando uma situação de isolamento, vai gerando uma sensação de não pertencimento, porque é como se é aquela criança participativa, que quer atuar ali, que quer conhecer os amigos, que quer ensinar, e às vezes não tem uma formação pedagógica ou não tem esse olhar diferenciado para as necessidades daquele aluno. Então sim, no combo, vamos chamar assim, da superdotação, existem uma série de dificuldades que estão associadas à hipersensibilidade emocional, ou seja, ter reações emocionais que são muito profundas, muito intensas e que parecem às vezes desproporcionais à situação. A mesma criança que toca Mozart aos 5 anos no piano e fala 3 idiomas e um deles é russo, é a criança que pode fazer birra no mercado.
Porque a superdotação também implica numa assincronia no desenvolvimento. Em algumas habilidades, ela vai estar muito acima da sua idade. Uma criança de 5 anos pode apresentar um nível de compreensão verbal de 12, 15 anos. Ao mesmo tempo, ela pode apresentar um desenvolvimento socioemocional de uma criança de 5. E aí os pais ficam bastante perdidos em como fazer esse contraponto, como lidar com essa sincronia e essas dificuldades. Eu sei que não é uma resposta fácil, mas como ter um equilíbrio entre atender às necessidades de desenvolvimento intelectual e cognitivo dessa criança, junto com o lazer e as interações sociais também que a criança necessita? Quando a gente olha do ponto de vista do desenvolvimento, o que um superdotado precisa é de uma escola que entenda do seu potencial, que reconheça as suas habilidades, que valide também as suas dificuldades, que dê um suporte, às vezes na socialização, mas também precisa dessa possibilidade de explorar o seu potencial fora da escola. Então, ter oportunidade de fazer atividades extracurriculares, ter a oportunidade de ter contato com a cultura, com a arte, ter a oportunidade de conhecer sobre a ciência, participar de debates, conhecer sobre jogos matemáticos, enfim. E esse é um dos grandes desafios da família. É como se a gente puxasse a coberta para cima para ficar quentinho e descobrisse os pés. Então é realmente um grande desafio enfrentado pela maior parte das famílias de superdotados. Encontrar esse equilíbrio seria a gente conseguir achar um meio termo entre a rigidez e o realismo. A gente conseguir encontrar um meio termo na possibilidade do superdotado entender que a escola vai dar o suporte, mas nem sempre. Em alguns momentos ele vai ter que cumprir aquilo que está sendo proposto para toda a turma e nem sempre ele vai poder ter esse olhar, né? Nem sempre os professores vão conseguir acolher todas as suas necessidades e ao mesmo tempo dar um suporte para que o próprio superdotado desenvolva repertórios e habilidades para conseguir lidar com a sua intensidade emocional, para conseguir encontrar a beleza no caos em alguns momentos, para conseguir regular as suas próprias emoções e encontrar formas de desenvolver o seu potencial e a sua criatividade que não necessariamente vai demandar sempre outra pessoa envolvida. Então, através da leitura, muitos superdotados se regulam muito através da leitura, através do cinema, através do desenho. A arte tem um papel fundamental na regulação emocional dos superdotados e na forma deles explorarem todo o seu potencial. Então esse equilíbrio ele vem de uma base familiar que vai dar um suporte emocional, que vai incentivá-lo nas suas produções e vai guiá-lo nas suas escolhas de vida. Ao mesmo tempo vai dar um direcionamento dizendo o que é possível de ser feito nesse momento e o que não é. E uma família que esteja ali para também amparar no âmbito acadêmico, né? Então, às vezes, se a escola não está conseguindo, de alguma forma, suprir essa necessidade educativa especial, papel dos pais incentivar em casa, né? Então, às vezes, propor momentos de discussão, momentos de leitura, fazer a roda de teatro, que cada um numa semana diferente apresenta alguma coisa, e assim a gente vai encontrando esse meio termo, esse equilíbrio tão importante. Para a gente finalizar, quais as orientações ou dicas que você daria para os pais e professores de crianças com altas habilidades? Se os professores identificam em seus alunos um nível de criatividade aguçado, um nível de interesse, uma atenção exacerbada para alguns aspectos ou alguns conteúdos, uma maturidade emocional, um nível de independência em algumas áreas, o primeiro passo é recomendar que a família busque uma avaliação neuropsicológica, porque o quanto antes a gente identifica um superdotado, antes ele vai ter o apoio e o acesso às estratégias necessárias para se desenvolver plenamente. Junto com isso, a família tem que entender que é um trabalho colaborativo com a escola. Então, a escola vai trazer todo esse incentivo acadêmico e o apoio
na socialização, em alguns âmbitos emocionais também, mas a família tem que trabalhar em conjunto, né? Desenvolvendo um diálogo, desenvolvendo uma parceria para que esse superdotado entenda que ele faz parte desse núcleo da comunidade. Não é só na escola que ele vai se desenvolver, mas em qualquer momento. Quando ele fala com o porteiro, quando ele fala com a moça da cantina, quando ele está na biblioteca, quando ele vai ao mercado, todas essas são oportunidades para desenvolver o seu potencial e aprimorar as habilidades que ele apresenta. Outro ponto é a gente lembrar que superdotados também têm dificuldades e superdotados têm uma autocobrança exacerbada, são extremamente críticos em relação às suas produções. E, às vezes, os pais, por saberem que os superdotados já têm essa identificação de superdotação, acabam cobrando muito mais um desempenho, nota, disciplina, comportamentos que são considerados muito mais velhos ou maduros. Mas a gente tem que lembrar que é só uma criança. E que essa criança também tem as suas emoções, tem os seus conflitos internos, tem as suas dificuldades emocionais. E o mais importante é que ela seja feliz. Independente de ser superdotada, de ter altas habilidades ou não, é que ela se desenvolva para ser um adulto feliz. Não para ser um adulto bem-sucedido, não para ser um adulto que faz realizações incríveis, mas para que assim ele encontre o seu caminho sem ter essa pressão social, esse nível de perfeccionismo, esse nível de autocobrança tão grande. Assim a gente vai conseguir cada vez mais trazer esse equilíbrio e proporcionar a possibilidade de que o superdotado seja quem ele quiser ser, seja no âmbito artístico, seja no âmbito profissional, seja no âmbito de relacionamento. A gente vai desenvolvendo um terreno fértil para que essa semente floresça da forma mais leve, da forma mais bonita, da forma mais profunda e da forma mais sensível, que é o próprio superdotado. Assim a gente vai ter cada vez mais contribuições dos superdotados na sociedade e a gente vai conseguir enxergar esse nível de funcionamento, esse nível de profundidade, sensibilidade de uma forma mais íntegra. Áurea, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder disseminar informação de qualidade e falar sobre um tema que cada vez mais está sendo abordado e olhado com esse cuidado. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.